Bom dia, estou aqui então nesta manhã para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Isaías 41, a partir do versículo de número 10. Então a palavra diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contendem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão a nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha o que Deus diz aqui para nós: que Ele não é para nós temermos, né? Não te assombres, não fique com medo, não tema, não retroceda, né? Porque eu sou teu Deus, eu te esforço, ou seja, eu te dou força, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, Deus, Ele está sempre pronto ali para nos ajudar. Eu quero ler aqui numa outra versão para você, Isaías 41, 10 diz assim: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, né? Olha só o que Deus diz para nós: não tema, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Para você ver que nós não estamos sozinhos. Deus é conosco. Quando nós estamos sujeitos à sua autoridade, quando nós buscamos em Deus, quando nós fizemos dele nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, quando nós colocamos diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, as coisas que têm se levantado para tentar nos desviar, para tentar nos enfraquecer na fé, coisas que se levantam ao nosso redor para tentar nos fazer desanimar, retroceder. Como diz aqui, né? Eu te fortalecerei. Coisas que se levantam para fazer com que a gente perca as forças, com que a gente perca o ânimo de continuar lutando, de continuar buscando. Coisas se levantam para tentar nos desanimar, para tentar nos fazer voltar para trás, retroceder. Por quê? A palavra diz que, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, ou seja, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, Satanás, ele vai tentar fazer com que você retroceda, com que você perca as forças, com que você perca o ânimo. Mas Deus, ele diz que eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão de Deus, ela nos garante a vitória. Eu não sei qual a situação que você está enfrentando hoje, que luta você está passando, qual é a tua necessidade hoje. Mas ele diz aqui: não temas, porque eu sou contigo. E ele diz ali no versículo 11: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão a nada, e os que contendem contigo perecerão. Quando nós colocamos as coisas, as situações, as guerras, as lutas diante de Deus, é isso que acontece. Os nossos inimigos são confundidos e são envergonhados.
Quando nós estamos sujeitos debaixo da potente mão de Deus, quando nós colocamos para Deus a situação, como Davi disse, né? Quando ele foi enfrentar Golias, ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem esse incircunciso filisteu pensa que ele é? Então, muitas vezes, o diabo se levanta, colocando afrontas, tentando te afrontar, tentando te amedrontar, tentando te fazer retroceder, desistir. Vai usar pessoas ao teu redor. O diabo vai usar pessoas ao teu redor para te fazer desanimar, cansar, para te fazer desistir. Pessoas que vão falar palavras para te desanimar, para te colocar para baixo. Mas nós não podemos esmorecer na fé. Nós precisamos vigiar, ter os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente guardada, o nosso coração. Tem um ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo, e é verdade. Nós precisamos encher a nossa mente, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Nós precisamos estar revestidos, fortalecidos, aonde Deus fala em Efésios que nós devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus. Quando um soldado vai para a guerra, ele vai fardado, ele vai completamente pronto para a guerra, não falta nada. Então nós não podemos deixar nenhuma parte da nossa armadura faltando, porque assim nós estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Nós precisamos ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e estar com os nossos pés calçados com as sandálias da preparação do Evangelho. Nós precisamos estar vestidos por completo, como verdadeiros soldados prontos para a guerra. Nós devemos estar prontos para qualquer luta, para qualquer batalha que se levanta. Quando Jesus disse: vigiai e orai, então nós devemos vigiar, nós devemos orar, estar sempre sóbrios e vigilantes. A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não estiver guardando o nosso forte, que é a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, em vão nós estaremos vigiando. Se nós deixarmos o medo entrar no nosso coração, se nós deixarmos o pânico, o desespero entrar, nós vamos estar vulneráveis. Então, o mal vai tentar achar uma brecha, o mal vai tentar achar um lugarzinho para que ele possa entrar onde você está vulnerável para te atacar. Porque são as estratégias de guerra. Nós estamos prontos para guerrear. Mas o que o inimigo faz? Ele fica observando o outro, aquele a quem ele quer atacar. E assim é Satanás, ele faz com a gente. A palavra diz que ele é o nosso adversário, o diabo, vosso adversário. Anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Assim o diabo age. Ao nosso redor estão os anjos de Deus nos guardando. Mas quando nós abrimos estas brechinhas, nós nos tornamos vulneráveis. Aí ele se aproxima, daí ele manda alguém entrar, agir naquele lugar. Então nós devemos fechar todas as portas. Nós não podemos estar vulneráveis, não podemos abrir brechas. Nós precisamos estar prontos para guerrear, porque Deus diz aqui: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Se vão se tornar a nada. O que é nada? É nada. Nada.
Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão a nada, e coisa alguma que não é nada, os que guerrearem contigo. Então Deus vai tornar a nada aqueles que se levantarem, aqueles que contenderem contigo, Deus vai tornar a nada. Mas você precisa crer, você precisa confiar que a mão de Deus vitoriosa te sustenta, que com um braço forte, né, e mão estendida, ele tirou o povo do Egito e assim ele vai fazer contigo. Mas você precisa crer, você precisa confiar nele. Nós precisamos confiar que ele é o Senhor da guerra. Como Davi disse, né? Quem é esse incircunciso filisteu que se levantou para afrontar o exército do Senhor, do Deus, o Senhor, Deus vivo, o Deus de Israel? Davi sabia quem era o Deus dele. Davi sabia como ele iria guerrear, quem ia dar força para o Davi vencer um gigante, um menino que era um pastor de ovelhas, um improvável, mas ele sabia lutar. E ele sabia porque ele disse, Deus me deu força e eu lutei com o leão que veio pegar a ovelha do meu pai. Eu lutei com o lobo. Então Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Se ele conseguiu lutar contra um leão, se Deus deu força para ele, a habilidade para que ele conseguisse resgatar a ovelhinha do rebanho do pai dele da boca de um leão, o que ia ser aquele gigante? Nada. Então é assim que nós devemos olhar, gente, para os leões, para os lobos, para os gigantes que têm se levantado para nos afrontar, olhar e falar como Davi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é a própria guerra. É Deus que guerreia as nossas guerras. Olha o que Deus diz aqui. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a luta, qual é o problema que você está enfrentando. Mas Deus, ele diz que ele te ajuda, ele te toma pela sua mão direita e te diz, não temas porque eu te ajudo. Então não temas, meu irmão e minha irmã, apenas confie, apenas creia. Quando Jesus se virou para Maria, para Marta, quando a Marta disse, Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias que o Lázaro estava enterrado. E o que Jesus disse para ela? Se creres, tu verás a glória de Deus. Para nós vencermos qualquer batalha, nós precisamos crer. Nós precisamos confiar que Deus ele está nos ajudando, nos fortalecendo e nos segurando com a sua mão vitoriosa, que Deus está conosco, guerreando as nossas guerras e que os inimigos que se levantaram contra nós não são nada. Diante do Deus que nós servimos, eles não são nada. Eles vão se tornar nada se nós continuarmos, né, firmes diante do Senhor. Então, guarda esta palavra no teu coração. Medita nela, reflita nela e deixe Deus ser a tua força, a tua fortaleza, a tua rocha, o teu escudo, a tua habitação. Como Davi sempre disse quando ele orava. Davi disse, tu é minha rocha. Levantarei os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, gente, vem dele. Não vem do homem, não vem da mão de homens. O nosso socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro, ele vem dele. Então nós devemos crer, confiar. Jesus disse, se tu creres, tudo é possível que crê. Imagina, se ele estava diante de um túmulo, as irmãs do defunto ali do lado, imagina o cheiro que estava naquele lugar, né?
Eles não tinham caixões fechados como nós temos hoje, né? Crematórios que a gente enterra ali, né? Os nossos mortos, coloca a terra, faz o túmulo direitinho. Não, os túmulos naquela época era uma caverna. Eles ficavam enrolados em panos de linho, ficavam lá dentro, né? Até o corpo se decompor, ali era o túmulo jazido da família. Então você imagina, quem passava lá perto, gente, o cheiro do corpo em decomposição, as pessoas sentiam. Então você imagina chegar perto daquela pedra. Imagina o cheiro que ficou quando aquela pedra foi removida. Aquela irmã disse: Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias. E Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E Lázaro foi ressuscitado. Então, para Deus, ele age no impossível. Deus faz o impossível acontecer quando nós cremos. Se aquelas irmãs tivessem duvidado no seu coração, Lázaro não tinha ressuscitado. Ela creu quando Jesus olhou para ela e disse: creia, tudo é possível que crê. Então creia. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a tua luta, qual é a tua guerra, qual é a batalha, qual é o gigante que se levantou para te afrontar, mas creia que Deus é contigo, que o Senhor dos exércitos é contigo, que Ele guerreia as tuas guerras. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão passando por lutas, que estão enfrentando dificuldades, aonde os inimigos se levantaram para fazer com que elas sejam envergonhadas, confundidas, para afastar elas de ti, para esmorecer a fé delas, Pai. Eu coloco todas estas vidas diante do teu altar. Eu coloco, Pai, estas vidas diante de ti. Que o Senhor seja a força delas, a fortaleza, a rocha, a habitação, o lugar seguro, Pai, delas. Que elas possam estar vestidas de toda a tua armadura, prontas para a guerra, prontas para a batalha que irá se levantar contra a vida delas, Pai. Que o Senhor seja a força, porque o Senhor vai reduzir a pó, reduzir a nada, como o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor vai reduzir a nada aqueles que se levantarem contra ela, Pai. Que a tua bênção, Pai, esteja sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu não sei a situação que esta pessoa está enfrentando, mas o Senhor é a força dela, a fortaleza, a rocha, a habitação. O Senhor, Pai, é aquele que dá a certeza da vitória, é aquele que vai reduzir a nada os nossos inimigos, aqueles que se levantarem contra nós, Pai. Eu coloco a vida de todos na tua presença, que o Senhor seja a fortaleza, o refúgio de cada um, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, no nome de Jesus. Peço perdão pelos barulhinhos aqui, mas hoje o meu pequenininho está em casa, então enquanto eu estou fazendo o devocional, ele fica aqui do meu lado brincando. Deus abençoe vocês, um bom final de semana e até amanhã, em nome de Jesus.